Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes e iniciamos hoje uma série para marcar o mês de novembro, mês da consciência negra. Nosso convidado hoje para esse bate-papo é Paulo Silveira Fernandes, mestre e doutor em filosofia, professor, pesquisador e orientador da FEUSP, pesquisador do Grupo de Direitos Humanos do Instituto de Estudos Avançados da USP. Paulo, a gente costuma falar sobre o racismo do ponto de vista em aberto na sociedade, ou seja, de uma forma ampla. Mas a nossa prosa de hoje nós queremos focar um pouco como isso se dá na universidade, como você vê nesse espaço, no espaço da academia, e especificamente de onde você trabalha, como é que isso se dá. Bom, antes de mais nada, Rafael, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade. Sou seu fã há muito tempo, né? Já há alguns anos estudo, né, a velha guarda do MNU, e em específico, né, o pessoal mais ligado à universidade, e Rafael Pinto é uma referência na velha guarda e para as novas gerações também, então uma grande honra. E acho absolutamente pertinente, né, a questão e abordagem a respeito da universidade, porque vocês militaram, né, o MNU, pelo menos uma parte grande, militou junto ao movimento estudantil, né, em específico na Universidade de São Paulo, né, que deu origem, né, que daria origem em 78 ao MNU propriamente. Então, a história do movimento negro na universidade se deve também, em grande medida, né, ao MNU e à sua geração, à sua turma. Então, uma grande honra. E a respeito, em específico, da Universidade de São Paulo, onde eu trabalho já há mais de 10 anos, e a FEUSP em específico, felizmente, né, tardiamente, mas felizmente, né, a universidade passou a ter programas de cotas, programas de inclusão, né, de alunas e programas também na pós-graduação, né? Eu tenho atualmente 5, 6 orientandas, né? 4 entraram por cotas, né? Estudam o movimento negro, estudam questões relacionadas, né, à questão negra e entraram, né, felizmente, por cotas. Tem acho que na FEUSP, na pós-graduação, 50%. Eu sempre pego mais de 50%, né, eu acho isso importantíssimo. E a USP tem programas para garantir a manutenção das alunas e alunos no curso, porque além de entrar, né, sempre muito concorrido, né, nas diversas carreiras, faculdades, é muito difícil conseguir se manter na universidade, né, conseguir ter tempo para o estudo, dinheiro para a moradia, dinheiro para a alimentação, para os livros, né, e a USP tem um programa específico para isso, né, para a manutenção dos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, felizmente, eu estudei, né, na graduação na USP, e isso nos anos 80, e a porcentagem de pessoas negras era muito pequena, muito baixa. Hoje eu tenho, sei lá, pelo menos 30% das minhas alunas negras, né, indígenas, né, algumas também. Então, estamos em mudanças positivas, mas ainda temos muito ainda o que conquistar. Entre outras coisas, ter um quadro maior de professoras e professores negros, diretores, reitores, quem sabe, né, num curto espaço de tempo. Sim. Eu te pergunto o seguinte, naquele período da ditadura, você escreveu muito sobre a perseguição ao movimento negro, né? E, obviamente, como é que você vê esse reflexo na universidade? Porque o que ocorre, que eu digo que na minha geração, até porque Paulo, eu fui aluno e fui funcionário da USP. Então, eu conhecia todas as pessoas negras que estavam estudando, entende? Eu costumo falar e comentar com a Sueli Carneiro que nós cabíamos numa Kombi, os alunos negros da USP.
E, obviamente, com aquele processo que nós vivemos de muita repressão política nos anos 70, de uma certa forma não, nós bebemos dessa experiência do movimento estudantil e conseguimos com isso nos organizar e fazer a disputa e a crítica ao mito da democracia racial. No entanto, você andou trabalhando e vendo como é que as entranhas da USP, até do ponto de vista institucional, desenvolveu um processo de perseguição ao movimento negro. Você, inclusive, fez um trabalho sobre o Abdias Nascimento, fazendo esta relação da história do Abdias, importantíssima, com o movimento negro. E como é que você vê esse aspecto na universidade? Muito obrigado pela questão, muito importante. Bom, rememorando um pouco, né, infelizmente, né, com o AI-5, né, várias professores da USP foram expulsos, entre eles Florestan Fernandes, né, e vários foram perseguidos, né, o Fernando Henrique, Ottaviani, né, Paul Singer, e com isso, né, o Florestan tem até um artigo a respeito, né, Geração Perdida, né, com isso a chamada Escola Paulista de Sociologia, né, que tratava da questão negra, o próprio Florestan, Fernando Henrique, Ottaviani, né, fizeram pesquisas sobre a escravidão, né, foram expulsos. E não há dúvida, então, além da questão propriamente ideológica, política, né, serem autores intelectuais de esquerda, progressistas, né, eram autores que tinham um viés, uma perspectiva de crítica à chamada democracia racial. Né? E com isso, com a expulsão pela própria universidade, né, desses intelectuais, desses professores, uma geração foi apagada, foi deixada de lado. Né? E a geração imediatamente posterior, né, na própria universidade, chama FEFELESH, né, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, tinha entre seus professores um professor que era informante da ditadura, né, o professor Fernando Mourão, que inclusive criou o CEA, né, o Centro de Estudos Africanos, né, e aí nas minhas pesquisas no DOPS, aqui no Arquivo do Estado, né, são documentos que não estão digitalizados, não estão acessíveis pela internet, mas qualquer pessoa pode fazer pesquisa no próprio arquivo, né, aberto. Um documento assinado pelo Fernando Mourão, e ali ele não apenas informa o que está acontecendo, né, do ponto de vista da pesquisa e do movimento político na universidade ligado ao movimento negro, mas ele sugere também uma série de repressões ao próprio Abdias, ao Eduardo de Oliveira e Oliveira, né, e outros autores, né, norte-americanos, em outro documento também contra o Florestan Fernandes, né. Então, a Faculdade de Filosofia tinha entre seus professores com poder, né, uma pessoa encarregada para a perseguição dos intelectuais e dos estudantes. Né? O Eduardo de Oliveira, na época perseguido pelo professor Fernando Mourão, era aluno do doutorado, né, na Faculdade de Filosofia, doutorado que ele não consegue concluir. Né? Enfim, então, né, sabia-se claramente, né, pelo menos por parte da ditadura, e o Fernando Mourão era um dos responsáveis por essas informações, né, da importância da militância política dos estudantes junto ao movimento negro. E aí a perseguição, e mais forte, me parece, pelo menos nesse documento, né, ao Eduardo de Oliveira e Oliveira. O Eduardo de Oliveira, eu falo sobre isso, Eduardo de Oliveira, Clóvis Moura, teu pai menos, mas o Iane, depois nós acabamos tendo mais relacionamento com ele. Mas a pessoa que, de fato, introduz esse debate dentro da universidade é o Eduardo Oliveira, que ele fazia uma semana lá
nos barracos, né? Nos barracos. Fazia uma semana no barraco. Fez a primeira quinzena do negro. Isso. E lá, naquela mesa lá, isso está retratado no documentário Ori, sim. Da Raquel Gerber. Sim. Também estava a Beatriz Nascimento. Tem gravação dele, sim. Então, eu falei que isso foi um processo de resistência que ocorreu dentro da universidade. Agora, me parece que a universidade está mais aberta hoje. É possível pensar esse momento mais repressivo que ocorreu no período da ditadura. Sim. E talvez, do ponto de vista de pensar hoje a Universidade de São Paulo assumindo as cotas, as cotas raciais, que na verdade são cotas socio-raciais, em função de que nós acabamos tendo na USP uma presença maior de alunos da escola pública. Sim. Né? É possível analisar dessa maneira, sem dúvida, um crescimento, uma abertura da universidade pública, período de efetivamente pública. Sem dúvida nenhuma. Mesmo com relação à ditadura, recentemente a universidade diplomou uma série de alunas e alunos que morreram, né, na repressão, na tortura, né, não conseguiram concluir seus cursos há poucos meses atrás. Isso é um movimento em toda a universidade, né, organizado pela reitoria da universidade, para identificar todas as alunas e alunos que não conseguiram concluir, especialmente por conta da repressão, e chamar as famílias para receber o diploma e tudo mais. Eu entrei num pedido junto à família do Eduardo Oliveira para que o mesmo fosse feito com a família dele, na medida em que ele não consegue concluir o doutorado, e em boa parte, em grande medida, me parece, pela perseguição sofrida, né? Perseguição, inclusive, acadêmica. Na minha ideia, imagino, por conta do enorme talento né, das pesquisas do Eduardo, que não tivesse falecido precocemente, ele seria certamente professor ou na Universidade de São Paulo ou numa outra grande universidade no Brasil ou fora, né? Porque ele tinha até carreira internacional. Mas eu queria retomar um ponto da sua pergunta anterior, né? O quanto ainda somos herdeiros dessa repressão da ditadura, que eu acho que aquela geração, né, do Florestan, do Yanni, e mesmo do Fernando Henrique, antes de ser presidente e tal, associava fortemente a discussão da questão negra de uma perspectiva até socialista. Né? E eu acho que a geração posterior, a do Fernando Mourão, não manteve isso. Não, certamente não pelo próprio Fernando Mourão e nem da geração posterior, infelizmente, né? Então, o que me pareceu, não sei se você concorda com a minha leitura, né, que o movimento no meados dos anos 70, o movimento negro, tinha um viés fortemente de esquerda, socialista, né, com relações, né, por conta do Eduardo e do Abdias e do próprio Florestan com os Panteras Negras, né, numa perspectiva, diria até revolucionária, né, e assim surge o MNU. E eu não sei se, né, na universidade hoje em dia aqueles que tratam da questão negra mantêm essa perspectiva socialista. Por direitos, certamente, as próprias cotas, né? Então, direitos importantes e questões e demandas importantes, mas não sei se mantém a perspectiva socialista, especialmente que o Florestan e outros intelectuais assumiram após a ditadura. Né? E junto aos estudantes, junto com as demandas dos próprios estudantes, que sempre foram bastante radicais e tal, né? Então há uma guinada, né? Inclusive no trabalho do Florestan, o Milton Barbosa fala isso, né? Os jovens estudantes do MNU aprenderam bastante com o Florestan, mas o Florestan também com esses jovens estudantes, especialmente na radicalização da militância e do próprio discurso, né? O movimento negro, de fato, o movimento negro brasileiro dessa geração, a partir dos anos 70,
ele se constrói na perspectiva socialista. Isso é um fato concreto. Mas a esquerda também atuava na perspectiva socialista. Se nós falarmos, por exemplo, as palavras de ordem que estavam no próprio movimento estudantil, que obviamente atacavam a questão da democracia, mas apontando, entendeu, horizontes mais amplos. Eu creio que um processo que ocorre com o movimento negro, e o movimento negro, se nós olharmos movimento negro, Partido dos Trabalhadores e CUT, são, eu chamo de filhotes da ditadura, MNU, filhotes da ditadura. Ou seja, no enfrentamento da ditadura surge. Então, essa combinação raça e classe se dá nesse período. Agora, um fenômeno que ocorre também, Paulo, é a questão da institucionalização do combate ao racismo, da luta racial, ou seja, isso se dá principalmente a partir de 2002. Então, talvez esse aspecto mais, eu vou usar essa expressão reformista acentuado, se dá em função desse processo, porque o grande debate que está posto na sociedade é a questão da inclusão. É isso, a questão da inclusão, a inclusão que começa a ocorrer nas universidades públicas. E, obviamente, tem a ver com as bandeiras que são sinalizadas a nível de construção, entendeu? Do ponto de vista da ideia de emancipação. Né? Não, concordo plenamente. Sua tese é interessante, que não foi uma mudança apenas no movimento negro, se é que ela ocorreu de fato, mas na própria esquerda, né, assumindo outras bandeiras, né, e inclusive o governo, né, federal, né, estou pensando em governo de esquerda de Lula e de Dilma, certamente, não tanto de Fernando Henrique, né, e menos ainda do coisa, mas bem interessante. Acho que mudanças em geral na sociedade e na maneira de organizar as lutas e estabelecer as demandas, concordo plenamente. E toda a produção acadêmica, ela faz menos debate, pelo que eu vejo, menos debate da questão raça e classe e do ponto de vista da discussão emancipatória. Sim. Então, a produção acadêmica também está nesse horizonte, nessa situação. Não, sem dúvida. Mas uma coisa uma esperança, uma expectativa que tenho, né, que a gente está formando, né, mestres, mestras, doutores, doutoras, professoras, pesquisadoras negras, né, numa leva muito maior do que foi possível nos anos 70 e 80, numa universidade, né, pública aristocrática que tínhamos, né? E especialmente com os governos petistas que criaram novas universidades federais e já com a perspectiva das cotas, da inclusão, não apenas entre alunos, mas também entre professoras e tal. Mas eu tenho expectativa que uma nova geração ainda virá, e eu acho que meus alunos na graduação, na pós-graduação, assumindo bandeiras e perspectivas mais à esquerda até do que as produções atuais sobre a questão negra. Então, acho que ainda podemos ter uma radicalização desse discurso, dessas posições, né, o que me parece ser muito positivo. Eu posso colocar, naquele momento dos anos 70, os reflexos da luta contra o apartheid, o reflexo da Revolução Cubana, a luta por direitos civis nos Estados Unidos. Elas vêm dentro, e nós vivendo aqui um processo duríssimo de repressão política, né, com a ditadura militar. Eu creio que essas condições é que permitiram esse surgimento. Por um outro lado,
eu percebo que a esquerda, da forma como ela está organizada, a nível dos partidos, e também pensando a como se organiza, como a classe também se organiza, permite, entendeu? A gente sonhar com essa perspectiva de uma mudança mais radical da sociedade. Sim, sem dúvida. E é minha expectativa. Acho que estão vindo pesquisas interessantes e projetos novos e tal, né, para avançarmos ainda mais, não apenas no horizonte da esquerda, mas especificamente no horizonte do movimento negro. Né, por igualdade, por direitos, né, das trabalhadoras, dos trabalhadores, né, então tenho expectativas positivas com relação, né, a uma nova geração, né, que está surgindo com grandes lideranças e lideranças intelectuais como você, como Milton, como Eduardo de Oliveira, né, o Flávio Carrança, né, da antiga geração, né, passaram o bastão, né, pegaram o bastão e foram longe. Né, e certamente, né, o Milton fala, em algum texto escreve, acho que você também, né, que em um certo momento as reuniões e aulas com o Florestan tinham que ser clandestinas, né, porque expulso da universidade e a todo momento ameaçado de prisão, e também as pessoas do movimento negro, então reuniões clandestinas, né? Então, acho que vocês pegaram muito bem o bastão da geração anterior, que infelizmente houve um hiato, um corte na universidade, não foi barato, né? Expulsaram todos os intelectuais da Universidade de São Paulo com AI-5, né, dos intelectuais ligados à questão negra, e foi um hiato forçado, né, então não era para ser diferente. Mas agora a nova geração já retomar a partir, né, da velha guarda do MNU, dos intelectuais, das lideranças e dessa militância importante. Acho que vocês têm novos discípulos que vão ter orgulho no futuro. Assim espero. Paulo, mas muito obrigado. Nosso programa, você vê, é curtíssimo. Tem muito mais coisa para a gente falar. Espero vê-lo outras vezes aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E dar uma saudação às pessoas lá que me ensinaram. Um tal de... Estará dada. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Isso aí. Pessoal, até a próxima, uma nova edição do Bora Geral.